jornalista, eu não entendo nada de infecção hospitalar, mas passei a entender, porque eu fui querer saber o que tinha acontecido, né, com meu pai. Uma infecção atrás da outra, isso detona a família, né? Não detonou, meu pai foi super detonado, porque ele entrou falando, respirando, me reconhecendo, e em meses, 3 meses, ele foi mutilado, né? Então isso é uma coisa muito revoltante que você não consegue superar, é muito difícil superar isso. Eu travei sim uma luta com esse hospital, tá? Travei e denunciando esse hospital, investigando esse hospital. É um hospital psicopata no sentido de dizer que ele tem um marketing e ele criou uma imagem muito forte, anos trabalhando isso, né, centenário, e muito rico, e que tem uma equipe de marketing, de assessoria de imprensa, em que eles investem muito dinheiro. É um marketing agressivo e mentiroso, tá? O marketing deles, eles vendem uma unidade pela outra, eles escondem a unidade da Vergueiro, que é uma unidade de um prédio de 1950, isso eu fui descobrindo nas minhas denúncias e investigações, que não dão em nada, porque a gente vive num país que não tem, né, não tem nenhum tipo de preocupação com o consumidor, com o cidadão e com o familiar e o paciente, né? Os hospitais, principalmente os hospitais privados e muito ricos, eles abafam seus casos de infecções hospitalares, eles não notificam, eles são obrigados, porque, gente, existe uma lei da Anvisa, tá? Que o hospital ele é obrigado a notificar a Anvisa quando ele tem casos de infecções hospitalares, pneumonia hospitalar. Meu pai teve pneumonia hospitalar também, tá? No Hospital Alemão Oswaldo Cruz, tá? No prontuário, eu descobri. Por isso que é importante. Por mais que o prontuário seja adulterado e você perceba que tem mentiras e falsificações, como eu percebi, você consegue descobrir muitas coisas no prontuário, tá? Nas entrelinhas você consegue descobrir. Então eu descobri que meu pai teve pneumonia hospitalar lá também, e que por lei o hospital ele tem que notificar a Anvisa que ele teve casos, né, de infecções e que prejudicam o trato respiratório, que são os fungos, né, que meu pai teve todos, e o hospital, tenho certeza absoluta que o hospital não notificou as autoridades. Quando o hospital não notifica, você tem vários problemas. Um deles é que você não sabe quantas infecções hospitalares aquele hospital teve e tem. O público não fica sabendo disso, porque se ele não notifica, ninguém sabe. É como se ele nunca tivesse tido, né? Em casos de infecção hospitalar. Outro caso grave, ele não é multado e ele não é punido. Porque, óbvio, se você tem uma vigilância sanitária, né? Órgãos Anvisa que não fiscalizam esse hospital ele não vai notificar. O hospital ele não vai chegar, né? Ele não vai mandar, não vai admitir que ele não admite as infecções hospitalares que ele tem. Por quê? Porque o público vai saber, ele vai ser multado e as pessoas não vão. Então vocês veem como é falho, né? Como as leis e como um hospital ele fica impune. Ele fica impune. Ele vai causando, porque assim, se você tem um paciente, como um bom exemplo, meu pai foi nesse hospital das 9 infecções hospitalares, tradicional de São Paulo, tá? Vocês sabem qual que é. E ele pegou fungos, é porque tinha fungo lá. E eles já não tinham notificado, porque não tinha ido nenhuma autoridade lá multar, para que eles tomassem cuidado para eliminar esses fungos com limpeza, com uma limpeza mais forte, mais adequada. Então, esses hospitais, esse hospital grande, né? Hospital Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês, Albert Einstein, são hospitais muito ricos e que eu duvido que eles notifiquem as infecções hospitalares que eles causam. Duvido. O Oswaldo Cruz não. Não, no caso do meu pai, eu tenho certeza absoluta. Eu precisaria ter provas, né? Eu preciso de provas
para me dizer se o hospital notificou. Eu duvido. Duvido que tenha notificado, tá? E aí você denuncia, é muito complicado, porque você denuncia isso na Anvisa, a Anvisa joga para Vigilância Sanitária de São Paulo. E a Vigilância Sanitária de São Paulo não diz. Ela tem que ver se o hospital foi notificado na época, se o hospital notificou as infecções que meu pai teve. Não é hoje, foi lá atrás, tá? A gente está dizendo de lá, não estou dizendo de hoje. Eles me mandaram uma réplica do que o hospital mandou para eles. Eles nem foram investigar o caso do meu pai, né? Então, você vê e percebe uma coisa que é muito óbvia no Brasil, que é a corrupção, a falta de conduta ética dos órgãos, né? Dos órgãos que precisam fiscalizar. Então, você não tem um hospital que seja fiscalizado, né? O Hospital Oswaldo Cruz Alemão não é fiscalizado. Ele não é monitorado e ele não notifica até que ele prove para mim que ele notifica, né? Eu não tenho prova nenhuma prova de que ele tenha notificado as infecções que meu pai teve. Duvido que tenha notificado, tá? Então, e você não tem, você cidadã, você jornalista, faz uma denúncia e a Vigilância Sanitária não te manda um comprovante de que o hospital notificou e resolveu, como resolveu o caso do seu pai, que não foi resolvido. Então, conforme você vai estudando, quando você tem forças para isso, né? Você tem que pegar um ar, né? Porque você é vítima. Você não é só jornalista. Está fazendo um trabalho de jornalismo investigativo, tá? No fim virou isso. Mas quando você investiga, começa a denunciar e começam a aparecer coisas, né? Informações, assim, ali, né? A vigilância sanitária, você pega uma coisinha ali ou outra do que eles escreveram, dos absurdos. Aí você pega uma coisinha ali do Procon. Então você vai juntando e você vai percebendo que o hospital nunca foi fiscalizado, nunca foi monitorado. Eles fazem vistas grossas para o hospital, tá? É isso, né? É muito claro, eles têm que provar. Quando você faz uma visita, quando você tem uma denúncia, eles não conseguem, a vigilância sanitária não consegue nem te mandar um retorno decente, profissional. A mulher nem assina, né? Então ela não manda provas, né? Comprovações, tá? Ó, fomos aqui, temos essas provas. Ela só faz um relato que qualquer um pode fazer. E você vê, né? Que é uma reprodução do que o hospital passou para eles. Provavelmente eles nem foram lá. Eu acho que eles não foram lá, né? Se foram, foram passear, fazer social. Aí você vai pesquisando, você vai vendo que o pessoal da Vigilância Sanitária de São Paulo tem um relacionamento com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eles são amigos, né? A chefe deve ser amiga, frequentar. Então, você vê que não funciona. A gente vai continuar assim, tendo muitos casos de infecção hospitalar no Brasil, porque a gente tem uma impunidade, a gente tem órgãos municipais, estaduais e federais que não funcionam, são corruptos, né? Não tem conduta, né? Não tem um trabalho sério e... Oi, obrigada. Não tem um trabalho sério e imparcial. E você vai continuar, tá? Aí você já junta um poder judiciário, que também apoia, né, a infecção hospitalar, alimenta, absolve um hospital que causou infecção hospitalar. Não existe justificativa nenhuma que absolva um hospital por infecção hospitalar, nenhuma. O fato dele ter dado antibióticos e dito que socorreu, isso não é desculpa, tá? Dar antibiótico é o mínimo, porque foi ele que causou a infecção. É o mínimo, mas ele acabou com a vida da pessoa, tá? Isso é fato. Dar antibiótico para infecção hospitalar é enxugar gelo, tá? Não resolve, porque as bactérias vão voltar, os fungos voltam, já são super, né? No hospital já são super. Então isso é só uma desculpa, um paliativo, né? A pessoa vai morrer,
ou ela ficará com sequelas. A vida dela acabou depois que ela entrou naquele hospital, é isso. Então sim, os hospitais são mortais. Alguns são mais que outros, né? É porque você vai a vários hospitais, você vai ver que tem alguns que você não pega nenhuma infecção hospitalar. Você teve sorte, tá? Porque lá tem bactérias, lá tem profissionais que não se cuidam, você tem médicos irresponsáveis, porque você tem a classe, é um problema da mentalidade da classe médica. O problema é a mentalidade da classe médica, dos hospitais que querem ganhar dinheiro em cima das pessoas, principalmente os privados, porque eles veem você como um objeto, e se você está doente, eles já ajudam você a partir para outra, dependendo da tua idade, né? Você vai ver isso muito com os idosos, né? Você vai ver que o discurso do hospital e dos médicos com a pessoa idosa é o seguinte: teu tempo acabou aqui, tá? Eles não vão te falar isso, mas eles não vão se esforçar muito para salvar o seu parente com terceira idade. Eu vi isso, tá? Eu vi isso. O tempo todo um discurso derrotista, né? Os médicos com discurso derrotista. Seu parente está lutando para viver e eles estão falando que ele está morto já, né? Eu vi isso no Hospital das 9 Infecções Hospitalares, mas não só nele, eu vi nos todos. Porque, assim, os médicos não têm formação humana nenhuma. Aliás, eu duvido, eu não sei se eles têm formação para fazer o que eles fazem. Porque a gente vê, né, muitos erros médicos, né, como eu disse, né? O número de erros médicos, e esse profissional, ele é endeusado na sociedade, né? As pessoas acham que ele sabe, mas elas têm que questionar. O paciente familiar, ele precisa questionar o médico, mesmo que o médico comece a persegui-lo, né? Foi o que aconteceu no Hospital das 9 Infecções Hospitalares do meu pai, tá? Aquele hospital lindo, maravilhoso e tradicional. Eu comecei a questionar os médicos, né? Nesse hospital alemão, Oswaldo Cruz. Eles começaram a ficar com raiva de mim lá, porque eu comecei a questionar, perguntar da formação, questionava os remédios, questionava a conduta deles e começou a reclamar na ouvidoria. Então eles ficaram com raiva e começaram a me perseguir. E aí isso continua. Não tem problema. Isso demonstra, né, que quem deve teme. Enfim, é isso. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que se puder, não vá para o hospital, tá? Não vá, porque você não vai sair melhor, você vai sair pior. É uma questão de tempo. Dependendo da tua situação, você terá, com certeza, infecção hospitalar. Com certeza você terá infecções hospitalares, você terá. Vai depender muito da tua sorte e da tua proteção divina, para não pegar nada. Mas a terceira idade, ela sofre, né? O público que mais vai sofrer com os hospitais mortais, né? Porque causam infecções hospitalares, tem os médicos. A população que mais sofre com isso é idoso e criança. É a população mais frágil e que para eles será perverso, né? O ambiente hospitalar é perverso, você não deve levar. Se você tiver um parente da terceira idade, não leve, fique em casa. Só leve assim se ele tiver com risco de vida e morte. Mas ainda assim analise bem, porque o meu pai eu me arrependi de ter levado, principalmente nesse hospital aí, alemão. O hospital alemão foi assim. Esse é um arrependimento que eu vou carregar pro resto da minha vida, né? Ninguém na minha família se conforma, né? Todo mundo tem raiva do hospital. Todo mundo tem raiva e sabe que meu pai foi acelerado, né? A morte dele com 9 infecções hospitalares. E o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo gostou. Eles gostam, eles acham legal um hospital, né? Causar 9 infecções hospitalares. Porque eles gostam do hospital, então eles acham legal passar o pano. Não é o pai deles, né? Não é avô, não é a mãe deles, né?